Vamos lá. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Osana, sou fisioterapeuta, né, há 22 anos, sou pedagoga, acupunturista, trabalho nessa área das terapias alternativas e hoje a nossa palestra, né, nosso estudo vai ser a respeito da menopausa. Então, pode passar o próximo. Então, eu escolhi essa figura porque justamente nós vamos trabalhar com esse tema e a utilização dos nossos óleos essenciais, ajudando nessa fase muito importante da nossa vida. E, na realidade, é uma fase que a gente chama de transição, né? É um rito de passagem, né, para encerramento, né, da nossa reprodução, né, e o início da nossa jornada do envelhecimento, né, da longevidade. Então, você pode passar o próximo, por favor. Então, o que é a menopausa? Né? A menopausa é uma etapa biológica, ou seja, todos nós vamos passar por isso, onde o seu corpo, né, o corpo da mulher, ele vai sofrer uma mudança hormonal muito grande que vai caracterizar o fim do processo reprodutivo. Então, a mulher, né, quando ela entra na menopausa, e a menopausa, ela faz o fechamento desse ciclo e a mulher não vai poder mais, né, vai cessar aquela chuva de hormônios e ela vai encerrar aquele momento que ela reproduzia, né? Pode passar, pode passar. Quando é que começa a menopausa, né? O corpo ele começa a dar sinais que aparecem aproximadamente 5 a 10 anos após a meia-idade. Então, eu já tenho a meia-idade, né? Quem está lá por volta dos 35 anos já sabe que já está começando a meia-idade, tá? Está se identificando aí, já está iniciando a meia-idade. Então, esse início desse processo, ele começa a se estabelecer nesse marco aí, que nós vamos começando, entrando no ciclo que é a primeira fase, né? Que é esses 5 a 10 anos após a meia-idade. Pode passar. Então, o nosso corpo, ele fala, né? A gente tem até um livro que mostra isso, mas a gente consegue perceber essas alterações no nosso corpo. E aí, nessa primeira fase, nós temos os sinais, com diminuição de pelos, declínios hormonais, ocasionando períodos menstruais irregulares. O próximo, por favor. E aí, com o avançar dos anos, essas alterações hormonais elas vão se intensificando. E aí esse ciclo menstrual ele começa a sofrer irregularidades, né? Então tem meses que vem muito fluxo, tem meses que vem um fluxo bem pequeno, com mudança de coloração da menstruação. E também vão ocorrendo as mudanças de humor, né? Só que vai aparecendo de uma maneira mais acentuada, né? Outro aspecto também é o desempenho sexual, que ele fica deficitário e ocorrem problemas sexuais, né? Principalmente o ressecamento da vagina. Pode passar. Então, quem está na menopausa ou conhece alguém que está ou que esteve ou já esteve, sabe os sintomas, né? Que são esses calores, essa irritabilidade, o aumento do peso corporal e aquelas emoções, né? Você vai do céu ao inferno. Você se sente depressiva, né? Você chora, você tem várias alterações. Eu quero lembrar que em cada mulher tem um sintoma diferenciado. Então, tem pessoas que não sentem absolutamente nada,
né, que são as deusas que passam pela menopausa, e tem outras, como eu, que estão sentindo e sofrendo, né, passando por esse período. Tá? Pode passar o próximo. E aí nós temos o estágios e o período de transição. Espera aí, Cláudia, pedir para desligar o microfone, porque aí a gente está ouvindo barulhos. Quem puder, por favor, só para desligar o microfone. E esse período que nós passamos, né, a gente chama do período de transição. E aí esse período de transição chama-se climatério. Então, no climatério, essas mudanças elas vão ocorrendo de forma lenta, né? E ela possui quatro, quatro estágios. Então, os quatro estágios desse climatério, né? Dessa transição, tem os nomes aí, que são o perimenopausa precoce, a perimenopausa tardia, a pós-menopausa precoce e a pós-menopausa tardia. Pode passar. Então, nesse estágio, no primeiro estágio, a gente tem a perimenopausa. E o seu início, ele começa a ser caracterizado, né? A mulher entrou na menopausa a partir de 12 meses da última menstruação. Então, eu menstruei daqui a 12 meses, que não tive mais nada, nenhum ciclo, nada durante um ano, eu entrei no período da menopausa, tá? Isso em idade, né? Só para ter assim, aproximadamente, que a gente fala, porque isso depende muito do primeiro ciclo menstrual, né? Quando a mulher, a menina, né, passa de menina para mulher e entra no período da puberdade. Então, aproximadamente, a gente tem nas idades de 47 a 48 anos. E esse período ele dura até 4 anos. Nós temos mudanças hormonais já acontecendo, com variações no ciclo menstrual. Então, essa variação se dá de que forma? Um mês vem muita quantidade, um fluxo muito grande, o outro mês vem um fluxo menor, e assim vai fazendo assim, não tem tudo um fluxo muito forte todos os meses, não. Um mês vem dessa forma, o outro mês vem pouquinho, o outro vem um pouquinho, o outro vem mais, e assim vai acontecendo esse ciclo. Pode passar. No segundo estágio, que é a perimenopausa tardia, ela se caracteriza pela perda de 2 ciclos menstruais consecutivos. Então, por exemplo, eu fico 2 meses sem menstruar, eu já começo uma alteração maior nesse ciclo e eu tenho também mais hormônios ali acontecendo, só que de uma forma mais intensa. E também os sintomas vão ficando um pouquinho mais intensos. Próximo, que é a pós-menopausa tardia. Ela inicia nos 5 anos, né? Após esse período menstrual final. Então, parei de menstruar e eu ainda tenho 5 anos aí sentindo alguns sintomas, né? Que são suores noturnos, a falta de apetite sexual, a diminuição acentuada que eu vou ter do estrogênio. Algumas mulheres, isso daí não é 100%. Porque o que a gente fala, em algumas mulheres, as pessoas sentem esse efeito muito forte. Em outras, quase não aparecem esses sintomas. Pode passar para o próximo.
E aí, não sei se vocês já ouviram falar da menopausa cirúrgica, que é o quê? É quando ocorre, a mulher é submetida àquela cirurgia de histerectomia, que é a retirada de útero, né, e ovários. A histerectomia total é quando se retira tanto o útero e os ovários. E tem a histerectomia parcial. Eu, inclusive, fiz essa cirurgia, né? Eu tive um mioma muito grande e precisou ser feita essa retirada. E aí, quando você deixa os ovários, né, você só retira o útero, você encerra aquele ciclo menstrual, ele para, mas a mulher ela entra tardiamente na menopausa. Então, eu agora estou com 54 anos e ano passado eu já comecei com os sintomas, né, dos calores, né, dos suores noturnos, da taquicardia e ainda continuo, né? Ainda estou dentro desse ciclo. E é uma coisa assim interessante que quem é submetido a essa cirurgia de retirada do útero, quando você sai no pós-operatório, você sente essas mesmas alterações. Você sente calafrio, você sente esses suores. E eu estou falando como uma pessoa que vive isso. Eu até falei com o meu médico, ele falou, não, é porque o senhor tirou os ovários, não. Mas quando você mexe, você tem alterações desses hormônios. Olha como é que é interessante, como é que o nosso organismo ele reage, né, a essas mudanças bruscas, né? Pode passar o próximo, por favor. E o nosso hormônio, né, que é o que tem um papel principal dentro do nosso organismo feminino, é o estrogênio. Então, quando ele está desequilibrado, né, ele está em menor quantidade, ele vai fazer com que o nosso organismo se desorganize. E aí ele atua justamente ocasionando bem-estar físico e o bem-estar, né, psicológico e emocional. Ele influencia diretamente no nosso humor, no nosso sono e na libido, que é no nosso desejo sexual. Então, para você ver como a importância desse hormônio, né, dentro do nosso organismo. Pode passar o próximo. E aí eu trouxe essa imagem do que acontece no corpo, especificamente da mulher. Então, a gente tem alterações no sistema nervoso, né? E aqueles calores, a gente sabe que é no hipotálamo que nós temos alteração, que é onde regula a nossa temperatura. E aí também nós temos as mudanças de humor, a irritabilidade, nós temos a queda de cabelo, que é a questão hormonal, né? Acontece muito, o cabelo fica muito quebradiço. Nós temos também a diminuição, a questão do pelo. Nós temos os seios, que eles vão ficando mais flácidos, né? Nós temos a questão da função cardiovascular, onde você tem aquelas taquicardias, né, que a gente chama popularmente das palpitações. Então, a gente precisa se cuidar, quem já tem algum problema cardíaco, tomar suas medicações, porque você tem risco de danos no teu coração. A gente tem que nós chamamos de amenorreia, né, que é aquela diminuição do líquido, da lubrificação. Então a gente fica com uma vagina muito desprotegida e aí a gente tem risco das infecções, né, vaginais. Nós temos a questão da osteoporose,
que é um enfraquecimento, uma diminuição do cálcio e da vitamina D do nosso organismo. Então, a gente precisa muito fazer essa reposição, tanto na parte das vitaminas quanto na alimentação e a parte da atividade física atuando nessa massa óssea. Além dos banhos solares também, porque a gente sabe que a vitamina D ela só é absorvida no organismo através dos raios solares. E aí a gente tem um outro problema também, que é a incontinência urinária. Então, o assoalho pélvico nosso, ele fica muito, ele sofre uma flacidez e nós ficamos muito suscetíveis a esse tipo de infecção urinária. Além disso, a parte da hidratação nossa, que a gente precisa fazer uma reposição. Pode passar o próximo, Patrícia. E aí, nós precisamos, né, muito trabalhar em cima desses sintomas. E dos tratamentos, né, nós temos que é a prática do exercício físico. Então, a gente precisa do alongamento, né, para ajudar, principalmente porque os músculos, as articulações, elas sofrem, né, por conta dessa massa óssea que a gente acaba perdendo. A gente precisa, nós vamos ficando mais flácidas, então a gente precisa da musculação. Não é para ficar igual a Graciane Barbosa, tá, gente? É para dar sustentação o músculo. A gente precisa da musculação para ela tornar esse músculo mais forte. E o trabalho, né, principalmente dessa região da pelve, né, trabalhando a musculatura do assoalho pélvico. O que é isso? Né, para ajudar na parte da incontinência, porque você começa a ter até a presença de uns escapes, né, na hora que vai tossir, na hora que está gargalhando muito, algumas pessoas já apresentam isso. Então, você tem que fortalecer a musculatura abdominal, né? E principalmente de coxas, né? E essa parte toda do quadril, que ela é muito importante. Outro exercício que a gente recomenda é o da caminhada, né? Porque muitas mulheres começam com aquele desânimo, né? Hoje eu não vou, eu estou cansada, porque realmente a gente entra num cansaço por conta desses hormônios todos que vão ficando dentro do nosso organismo, o estrogênio diminuindo e outros aumentando, e eles trazem essa sensação de fadiga, de cansaço. Então, a caminhada, ela trabalha, ajuda muito, né? Principalmente na regulagem do nosso peso, porque a gente aumenta muito, você pode comer um pouquinho, mas a quantidade Voltei nesse contato aqui. Oi. A quantidade de peso ela aumenta, então a gente precisa fazer isso através da atividade física. Então a gente tem, né, esses 4 pilares aí de exercícios que são excelentes nessa fase. Pode passar o próximo, por favor? E aí eu tenho os óleos essenciais, né, ajudando a tratar esses efeitos, né, negativos dessa fase. Então, eu tenho aquelas ondas de calor. Onde acontece isso? Face, logo a face fica vermelha, né? Tem pescoço e tem aqui na região do tronco, né? Então, eu tenho ataque cardíaco, que são aquelas palpitações, eu tenho os suores, que a gente chama de sudoreses, né? Eu tenho a fadiga, então a pessoa fica mais cansada do que o normal. E essa que a gente chama de labilidade de humor, que é essa irritação, né? Ora, eu estou alegre, daqui a pouco eu estou depressiva, eu choro, uma palavra mal colocada, nossa, se eu estou
nessa oscilação de humor, aquilo cai mal, então eu choro, ou eu fico chateada por qualquer coisa, então é, é complicado. E aí eu tenho os olhos indicados. Então, o óleo, assim, o primeiro, né, que é o que se indica, é o da sávia esclareia, né? Que ele é um óleo que ele vai ajudar nessa fase dos hormônios, dando uma equilibrada. O segundo que eu tenho, o gerânio, que realmente ele é maravilhoso e ele atua diretamente nessas emoções. Então, essas emoções que estão conturbadas, né? Que hora a gente está lá em cima, na euforia, e daqui a pouco a gente está lá na tristeza, ele vai atuar justamente equilibrando. E eu tenho o funcho doce, que é a erva doce, também dando ela melhora, ela diminui essa sensação de cansaço e ela traz energia, que é isso que a gente precisa. Nós temos também o cipreste, que eu adoro esse óleo realmente ele tem muitas aplicações, né? Ele ajuda muito e ele vai atuar simplesmente nessa fase do climatério, que ele é excelente. E o outro, que é um óleo, que é o Yang Lang, que ele vai integrar essas emoções. Então, ele vai ajudar a gente se conectar. E o fundamental dele é que ele faz um relaxamento do sistema nervoso central, dando uma baixada de bola nessas emoções, né, no que a gente está sentindo. Então, ele é bem utilizado. Pode passar aí o próximo. Então, nós temos aí a sálvia, né, que é o claricente da doTERRA, pode passar. O gerânio, maravilhoso. Então, a gente usa essa combinação, pode passar. A erva doce, também muito legal, muito gostosa. A combinação desses óleos realmente estão fazendo a diferença. Próximo. O cipreste, pode passar. E o Yanglang, pode passar. E aí, um outro aspecto que eu quero ressaltar, né, é o da nossa hidratação, principalmente nessa fase. A hidratação oral, né? Então, o hábito de beber água, ele precisa ser intensificado, pois a pele da mulher, ela fica ressecada. E aí a gente já tem uma deficiência, né, um déficit de colágeno. Mas como, né? Então, como é que eu posso melhorar isso? E aí eu vou associar os meus óleos essenciais dentro dessa água, pode passar, dessa hidratação. E aí temos o lemon, nosso amigo lemon, que ajuda, né, nesse processo de desintoxicação do nosso organismo, de ajudar a tirar aquela vontade da gente comer doce, na compulsão da comida, que isso acontece, tá? Nesse ganho de peso, então esse óleo ele ajuda nesse sentido. O próximo. O da tangerina também. Então, esses óleos cítricos, eles são muito bons, porque você saboriza a água, né? Você usa uma garrafinha que você não vai poder usar numa garrafinha plástica. Então, Patrícia, tem a tua garrafinha aí para mostrar? Que é essa Tem aqui, tá aqui. aqui, ó. Então, a gente usa numa garrafinha dessa. São quantos ml aí, a Aqui tem tua? meio litro. Meio litro, né? É o que eu tenho. A gente coloca 3 gotinhas e a água fica muito gostosa. E você vai acabando a, a água, você vai repondo a água. Não coloca mais não, porque eu também fiquei meio desarranjada aí, porque ele limpa mesmo, tá? Pode passar o próximo. E aí a gente também tem para dar
um gosto, né, um diferencial, a gente chama de saborizar a água, né? Então a gente pode colocar a própria fruta e acrescentar também o óleo ali, que fica muito bom. O próximo. E a gente precisa também cuidar da alimentação. Então a gente precisa de uma alimentação saudável, né? Eliminar café, eliminar porque deixa você muito estressado. Então, se você já está com o seu sistema nervoso, né, alterado, então você vai ficar mais agitado. Então, você eliminar as gorduras, porque você já tem um ganho de peso, e fazer uso, né, de uma alimentação mais saudável, mais nutritiva e principalmente trabalhando em cima do cálcio, né, que a gente precisa fazer essa reposição, e da vitamina D. Então, quem não está fazendo, vamos começar hoje a fazer uma alimentação mais saudável para ajudar nesse processo. O próximo, esse daí que foi repetido, pode passar. E aí a menopausa. A menopausa, né, fechando, é um ciclo importante e precisamos de informação, apoio, porque as pessoas que estão em contato com a gente, no convívio, elas têm que também entender, né, toda essa transformação e tudo que a gente está passando naquele momento, né, a gente precisa também de acolhimento para minimizar esses sintomas dessas transformações que o corpo da mulher está passando, tá bom? Então é isso. Fechou aqui, Patrícia. Fechou? Joia, deixa eu parar aqui. Vamos passar aí para as perguntas. Tem algumas aqui que eu vi. Aí no Deixa chat. eu dar uma olhadinha aqui. A Jo perguntou, quando tira os ovários tem os mesmos sintomas? Quando tira o ovário, você vai ter tardiamente, né? A menopausa, com certeza, vai ter. Só que vai retardar um pouquinho mais. É bem interessante, Cláudio, que você falou, até porque, assim, cada vez mais, né? Por exemplo, eu mesmo, quando eu fui no ano passado na ginecologista, ela falou que eu já estava numa pré-menopausa, mesmo sem os sintomas. Eu não menstruo, desde que eu tive a minha filha, eu não menstruo, porque eu tomo remédio direto, né? Então eu optei por essa solução de evitar problemas. A minha ginecologista deu essa opção. E desde então eu não menstruo. Então, só que eu não tenho os sintomas nenhum. A única coisa que eu observei pela questão da idade, que eu faço 47 esse ano, então ela já está num tratamento, ela já começou assim, vamos começar a observar se tem irritabilidade. Quem é que não tem irritabilidade? É fácil, né? Eu falei, depende da irritabilidade. Se você quiser, é rápido. É só ligar o botão, aí vai. Mas como é que pode ir? Isso nem classifica só a irritabilidade, tem que ter outras coisas no meio, porque só isso não rola, né? Então, mas é bem interessante, porque assim, eu já comecei, eu gosto muito do gerânio, eu faço uso do gerânio, até porque o gerânio não é só pela questão, você também pode quebrar os maridos duros, aqueles maridos que são difíceis de dar uma quebrada nele. Quando a gente quer quebrar o marido, a gente pinga gerânio no travesseiro dele. Então, gerânio não pode faltar em casa. Tá vendo, né, Moacir? Sabe que não pode ficar perto do gerânio, não. Sabe que não já sabe, se você sentir o cheirinho de gerânio, amolecer o marido, jogando o gerânio no travesseiro, né? Então, isso é bem interessante. Então, o gerânio eu faço uso aqui em casa. A Maria Eduarda, por questão até mesmo para regularizar a menstruação dela, também faz uso só do do Claricalmo direto. Ela faz uso direto e está funcionando até agora. Então, é bem interessante o que os óleos proporcionam para a gente na questão natural e que de benefícios, né, também. Exatamente. E o que acontece é o seguinte, que as pessoas, às vezes, elas ficam até com vergonha de falar que estão sentindo, né? E o que as pessoas vão falar? Você é fresca, né? Você
não está cheia de coisa. Ah, ela está reclamando desse calor, isso aí não é nada. Não, é sim. E cada um sente de uma forma e a gente precisa valorizar, né? Porque você sabe a sua dor, você sabe aonde aquilo está te ocasionando algum desconforto, né? E o gerânio, normalmente eu uso o gerânio, né, no difusor, mas você também pode passar no ventre, tá? Você Sim. pode passar no ventre. Todos esses óleos você pode passar no ventre. Eu gosto muito do difusor, mas você pode fazer associação sim, Sim, tá? lembra que a gente pode usar ele diretamente no chakra genésico, né? Porque quando você Isso. faz a diluição dele, dilui ele, passa no chakra genésico, como eu falei, que é aquele em cima do ossinho aqui do quadril na frente, abaixo do umbigo, mais ou menos uns 4 dedos abaixo do umbigo, você pode passar, porque ali o genésico é o responsável pelos ovários, pela questão da parte hormonal, então é um E da bom lugar. sexualidade Exatamente. Então, ou seja, dá uma melhorada. Mas não podemos esquecer, né, Cláudia? Não é só o óleo, tem várias coisas no meio. A gente precisa fazer a nossa parte. O óleo faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a questão da Exatamente. atividade física, da alimentação. Então, isso a gente precisa observar também, né? Então, isso é Isso. importante. Da hidratação, da Isso. reposição do cálcio, da reposição da vitamina D. É muito importante isso. Você vê que muitas fraturas acontecem nesse período, né? Muitos problemas com a parte óssea e a parte de lesões mesmo musculares por conta disso. Então, você tem uma flacidez acentuada no organismo, no teu corpo. Então, você precisa fazer o seu trabalho, que é ajudando, né? Fazendo agindo por todas as frentes aonde aparece isso. E outra coisa também, essa questão emocional, às vezes você não está segurando. E não é vergonha você procurar um profissional, até um psicólogo, alguém que possa te ajudar. Isso não é vergonha, né? A gente tem que parar de achar que os problemas emocionais são frescura, e não é frescura, a gente sabe disso, isso mexe muito com a vida das pessoas, né? Então, a gente precisa fazer esse reconhecimento que esses sintomas existem e que a gente precisa tratar. Também não é ficar esperando que isso vai passar, não. Se você precisa, tem jeito e você vai buscar isso aí, tá? Pode. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho hoje? Pergunte, gente. Iriane, cadê você, Iriane? Ô, Jô, fale alguma coisa, Jô. Tô aqui. Não, já fiz a minha pergunta, tranquila. Regiane, quer saber alguma coisa? Iriane, Moacir? Eu já passei por essa fase. Então conta a sua experiência. Eu tive poucos sintomas, tá? E eu usei o Venus Flower, que é um vibracional. Então, legal. amenizou muito aqueles calorões, tá? Não tive... a lubrificação vaginal eu sempre tive. A pele ficou um pouco seca, assim, mas depois voltou ao normal. E quero ver. Assim, a gente fica bem mais flácida, né? Sim. Isso é coisa só nossa também, como a Cláudia disse no começo. Enfim, é uma fase que cai tudo. Misericórdia! Por isso que a musculação vai na show, vai na show. Exercícios físicos bem-vindos nessa fase, assim. Daí trabalha a tua mente. Eu sempre gostei muito de caminhar ao ar livre, né? E isso me ajudou muito também. Poxa, legal, viu?
que não a gente é legal a gente escutar os relatos, né? E vocês que estão mais novinhas, não pensem que vocês também não vão entrar no biológico, não, que vão entrar nessa Querida, fase. eu já estou já no esquema. Então, o que é legal, né? E eu hoje, como gerontóloga, né? Aí eu digo uma coisa, né? Que a gente, para entender, né, essa fase do envelhecimento, da longevidade, né? Que eu nem falo, as longevidades, a gente tem que já começar fazendo um trabalho, né? Um pré. Então, começar a fazer esse trabalho, né? Utilizando esses produtos naturais, trabalhando isso para poder minimizar esses efeitos, ou até tem pessoas que passam sem ter muita coisa, quase que nada. Então, a gente já vai trabalhando isso, né? Trabalhando para fazer com que esses efeitos eles não sejam tão indesejados. Agora, assim, é libertador, né, saber, né? Eu já não tenho mais menstruação, já tenho mais de 10 anos, mas é libertador que a gente não tenha mais isso, né? E é muito bom, é muito legal. E aí a gente vai trabalhando, né, com a hidratação que eu falei. Eu acho que a mulher, né, a pele, a qualidade da nossa pele, ela está muito ligada à hidratação oral. E a gente tem pouco hábito de fazer a ingestão de água, né? Não é de suco, chá, não. É a água mesmo, né? E os olhos, eu achei que eles, poxa, dão um toque muito especial, bem legal. Eu estou gostando muito. O Márcio iniciou hoje, meu marido também aqui, para a gordura no fígado, tá? Então, vamos ajudando aí no processo. Tu tacou gerando no travesseiro dele, né? Querida, olha só, nossas fontes nós não revelamos, só no privado, tá? Márcia, quer falar alguma coisa? Patrícia, Oi, tô ouvindo. quero. Minha conexão aqui não está muito boa. A minha conexão não está muito boa, mas vamos lá. Eu estou nessa fase, né, dessa questão da menopausa, e eu estou usando 3 óleos, né? Dentre eles o gerânio, o Ylang Ylang, que a Cláudia citou, e eu tenho também associado o patchouli, tá? E uma das coisas que eu percebi, a minha unha começou a escamar. Sim. Né? Então, assim, tanto é que eu já uso a unha muito curtinha, né? Porque eu trabalho com crianças especiais e eu tenho medo de machucá-las, e tá mais curta ainda, porque toda hora elas ficavam escamando, né? Isso. E aí eu sou aromaterapeuta, né? E aí eu fiz uma mistura, né? Um blend. Eu coloquei o melaleuca com o lavanda. E comecei aí toda semana, né? À medida que eu vou fazendo a unha, antes eu passo o melaleuca com o lavanda, antes de colocar a base. E aí, assim, minhas unhas estão muito, muito bem melhores, né? Já pararam já de ficar escamando, só com o melaleuca. Logo na primeira semana eu já vi resultado. Ah, legal. Você agora... bota como, Márcia? Você faz um blend antes de... Isso. Eu faço mas com aquele quantas blend... gotas? Eu boto assim, eu boto 5 ml de óleo de coco, 2 gotinhas de lavanda e 2 de melaleuca. Sim. Né? E vou passando. Aí, porque assim, você bota uma gotinha na mão, você consegue passar, bem dizer, em quase todos os dedos, né? Em quase todas as unhas. E aí, assim, melhorou bastante. Ah, legal, legal, legal. É ótimo saber, porque isso ajuda mesmo, realmente. Os pelos e as unhas, né, que é o sistema tegumentar que a gente chama, eles sofrem justamente isso. Então, é legal, muito bom esse teu blend aí. Vamos acrescentar aí nas nossas receitinhas aí. Para as manicures, né? Para as manicures. Exatamente. Aí. A Vanessa faz uso, ela tinha me falado, com alecrim também na base. Legal.
Legal também, que fortalece Sim. as unhas. Muito bom. Inclusive, para quem tem micose nas unhas, né? A gente indica também o melaleuca, né? Não, o melaleuca é assim, nós pegamos, eu e Patrícia pegamos umas micoses Pereba. lá no banheiro do trabalho. A De gente tanto tomar brigou banho na pra rua. caramba. É. Que a gente tem que tomar banho antes de atender os idosos, e nós pegamos, né? Eu peguei na minha unha do pé, botei aqui, caramba, melhorou assim, consideravelmente. A Patrícia ainda ficou pior, que o dela pegou Na não só pele, na na unha, pele, na pele. Assim, bem, bem brabo mesmo. E Mas aí a eu gente gostei reclamou. até, melhorou muito, parou. Exatamente. E é assim, a melaleuca, ela é muito boa, principalmente nesses fungos, né, que aparecem aí, e é excelente, excelente mesmo. O resultado é muito bom. E para ressecamento vaginal, né? O óleo de coco. Você não Eu ia até precisa falar nem. sobre isso. As médicas agora, elas estão indicando, né, o óleo de coco. Ao invés de você usar aqueles géis que eles passam, nós estamos, o grupo, né, de menopausa, eles estão usando, a gente está usando o óleo de coco, que realmente faz uma hidratação, que é isso que precisa, né, na vagina. Então, é muito legal. As coisas já estão mudando, tirando essa parte mais alopática e entrando nessa parte mais natural, que é importante. Sim, é só chamar a atenção que, no caso, não mistura óleo nenhum. Tá? Não, é o óleo de só coco o óleo puro. de coco. O óleo Puro. puro. Não usa óleo essencial, é o óleo apenas o vegetal, tá? E só o óleo de coco. E no caso de corrimento na calcinha, né? Geralmente a gente indica, coloca o óleo de melaleuca, mas coloca no fundo da calcinha, sendo que pelo lado de fora, tá? Para evitar justamente o contato. Porque pode ter alguma irritabilidade, assim, quem for né? usar, nunca na mucosa. O óleo essencial nunca deve ser usado na mucosa. Isso Muito mesmo. bem. Muito bom. Gente, tem alguém que tem alguma pergunta aí que queira falar, alguma coisa? Queira acrescentar aqui com a gente? Então, acho que hoje... Fechamos, né? Isso muito aí. Legal. Gostei, Cláudia, do nosso encontro. Foi boa bem... noite. Oi, boa noite. O Marinalva. Eu saí e entrei pelo celular de Juliana, minha filha, que está Marinalva, boa noite. Seja bem-vinda. Fale. Eu menstruei com a idade de 9 anos de idade. Sim. Estou com 40 anos agora. E já está com 1 ano que eu não menstruei mais. Eu acredito que é a menopausa. Eu fui no médico. 1 ano, 12 meses você já entrou aí na perimenopausa. Nos exames ele disse que era climatério. Então eu não fiz mais nada, fiquei quieta. Então, agora, minha bichinha, vamos fazer atividade física, vamos já começar a usar já os olhos, vamos começar a trabalhar isso aí, para poder não sentir que as alterações elas já estão acontecendo, entendeu? Certo? E até para não sentir tanto, né? Eu acho que é uma questão mesmo, a gente precisa, aquela história assim, ó, saúde é poupança. Isso. Se você tem aquela reserva, você consegue trabalhar aquilo ali tudinho, igualzinho, a poupança. Sim. A saúde é exatamente isso. Se você não se programa, se você não se alimenta adequadamente, se você não faz uma atividade física, se você não faz nada, ou seja, a conta chega. E chega muito bem. Então, verdade. a gente precisa dar ver essa poupança como é que está, porque senão dá ruim pra gente. Para tudo, na saúde é assim. Exatamente. Nós, ainda mais quando estamos chegando, né, no processo de longevidade, nós não chegamos a essa idade
assim, né, do nada. A gente passou por várias fases da vida. Então, essas fases, se não forem bem feitas, se a gente não cuidar da nossa saúde, quando a gente passar para essa outra etapa, a gente vai apresentar uma série de problemas. E a gente não quer. E hoje nós temos tanta informação que a gente precisa colocar isso em prática, né? Então é isso, vamos nos amar, como sempre, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar da gente, do nosso eu, não é por ninguém, não é por filho, não é por marido, é por nós. Nós precisamos nos amar. Então, cuidar da nossa saúde é você se amar. Então, vamos cuidar. Cuidem-se. Minha gratidão a todos, muito obrigada, tá? E um bom início de final de semana aí para todos, tá bom? Joia, muito bom, gente. Obrigada mesmo pela presença de todos. Semana que vem estaremos aqui novamente, no nosso horário, bate-horário às 8. E aí teremos outros encontros, outras falas aqui. Então, muito obrigada por todas mesmo, tá, gente? E por todos. Por todos, seu Moacir, né? verdade, seu Moacir. Ele não vai chegar nem perto mais do Gerânio.